Então, neste momento, já conectados com a espiritualidade, nós vamos então iniciando a nossa preleção de hoje. Nós vamos continuar conversando sobre o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. Este capítulo inicia-se com a chamada, no texto, o maior mandamento, que traz, como nós vimos na preleção passada, e falava sobre a lei do amor, uma das leis divinas. E neste capítulo de hoje, nós estamos dando continuidade e aprendendo a maior lição que Jesus veio nos ensinar, sobre o amor. Se nós pegarmos o Evangelho, todos os capítulos, cada trecho, Jesus vem com uma situação, nos ensinando e nos falando sobre o amor. E nós vamos continuar esse nosso aprendizado, aprendizado de vida, de várias vidas, dando continuidade nessa lição das nossas reencarnações, pois não é que nós ainda estamos aqui neste mundo, nessa escola, que é o nosso mundo, e ainda repetimos de ano na matéria amor. Então, hoje nós vamos falar do item 5 a 7, que é intitulado Dai a César o que é de César. Mas vamos nos reportar, então, para realmente pegarmos a essência desse item aos tempos de Jesus, onde havia a dominação romana sobre o povo hebreu, o judeu, e eles seguiam a lei judaicas, e nós tínhamos os fariseus e os saduceus, que eram os conhecedores e intérpretes das leis. E eles eram a autoridade local, mas mesmo assim todo o povo era submisso à autoridade de Roma, ao César, na época. E naquele momento, o povo pagava tributos ao Império Romano. Eram os impostos, e estes, na maioria das vezes, o povo era contrário ao pagamento desses impostos, porque além desses impostos ao Império Romano, também se pagavam os dízimos e nas ofertas que eram feitas nos templos, nas quais os fariseus é que administravam os templos, então cuidavam dessa parte do dinheiro. Mas estava então Jesus em uma das suas atividades de ajuda, de amparo, e de ensinamento na prática das suas palavras, quando os discípulos de fariseus, em atendimento a seus superiores, que sempre procuravam qualquer oportunidade para testar e condenar Jesus contra as leis judaicas, então esses discípulos dos fariseus vão até Jesus e, montando uma cilada para ele, perguntam a Jesus em frente de todo o povo: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não se te dá de ninguém, porque não levas em conta a pessoa dos homens. Dize-nos, portanto, qual é o teu parecer? E perguntam para Jesus: é lícito dar tributo a César ou não? Aí Jesus, entendendo essa colocaçãozinha sagaz da pergunta, mas mesmo assim, aproveitando como sempre o momento para nos ensinar, Jesus diz: mostrai-me uma moeda. De quem é essa imagem e inscrição? Pergunta Jesus. E respondem todos: é de César. Então, Jesus olha para todos e diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, esse trechinho do Evangelho de Mateus, capítulo 20, o versículo 22, acima, que nós comentamos, ele mostra Jesus vivendo um momento em que os fariseus maliciosos querem arrumar um jeito de acusar Jesus de algum crime para os romanos. No primeiro momento, eles fazem elogios, como a gente pega, e no segundo momento, eles fazem a pergunta capciosa: é lícito pagar tributo a César ou não? E uma pergunta que, se fosse respondida sem o devido cuidado, colocaria Jesus numa situação muito difícil. Se Jesus dissesse que sim, era lícito pagar impostos a César, o povo estaria contrário a Jesus. E se Jesus dissesse não, então também estaria contra a uma autoridade estabelecida naquela cidade. Então, primeiro de tudo, Jesus reconhece que os seus interlocutores, os fariseus, eram maliciosos. Então, depois, não se deixou levar também pelos elogios que foram feitos no começo. Ele ouviu a pergunta e se fixou naquela pergunta. E em seguida, então, Jesus dá sua resposta de uma forma muito simples e óbvia, pedindo uma moeda aos fariseus e perguntando para eles de quem era a imagem gravada na moeda e as inscrições. Então, que eles respondem: é de César. Então, a moeda é dele. Dai, pois, a César o que é de César. Nós vemos assim que, desde aquela época, os governos que exercem autoridade sobre nós, também naquela época, se guiaram por leis, por um sistema social que nele todo mundo estava inserido, mergulhado. Logo, foi dado a eles o direito de cobrar o cumprimento das leis do seu momento e fazer as regras para que a economia ou o sistema funcionasse. Então, dar a César o que é de César não deve, entretanto, ser entendido de um modo restrito e absoluto. Como em todos os ensinamentos de Jesus, há sempre nele um princípio geral, resumido de uma forma prática e usual.
Jesus aproveita para dar resposta num sentido mais amplo, né? De sabermos que nós temos que cumprir com os nossos deveres, as nossas obrigações para com o mundo, esse nosso plano em que nós vivemos, e que nós temos um compromisso para com os nossos semelhantes, e esses semelhantes são e eram a nossa família, a sociedade, não perdendo o caminho da verdade. Jesus mostrou naquela época que não se deveria causar nenhum prejuízo ao outro, prejuízo material ou moral, e nenhuma violação aos interesses de ninguém. E tanto que na sequência Jesus fala, né, quando ele fala dai a César o que é de César, ele complementa, e dai a Deus o que é de Deus. Há um outro governo no nosso mundo que é o de Deus, né, e que é a ele que é devido a mesma observação e a mesma obediência. A mesma observação e obediência que nós damos a leis e cumprimentos de deveres do mundo material, nós também temos a Deus. E nós esquecemos disso muitas vezes. A regra de Deus é de governar sem força, sem violência, mas de governar pelo Espírito, que é através do amor. E Jesus fala do respeito e dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Então, ele estende, na verdade, né, os deveres contraídos para com a família, para com a sociedade, para com autoridades, tanto quanto para os indivíduos em geral. Direitos e deveres que nós devemos aplicar a todo mundo, né? E fazemos com isso, quando nós começamos, então, a nossa caminhada por essa estrada da evolução moral e espiritual de cada um de nós, né, nós realmente observamos esse crescimento espiritual. Não dá para servir a uns em determinada situação e servir a outros em outra ação. E esquecermos, na verdade, que durante o nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós temos que atender às condições de vivermos numa sociedade com as suas leis que lhe são cabíveis, então, dar a César o que é de César, mas assim como aplicar nas ações nossas nessa sociedade o cumprimento das leis divinas, né? O respeito, o amor e a caridade. Então, quando nós estamos hoje em sociedade, né, cumprindo com os nossos direitos e deveres perante as leis, nós estamos atendendo a César, mas nós não podemos esquecer de olhar para o outro com o respeito, o amor e a caridade, servindo ao primeiro mandamento da lei divina, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, não se pode chegar a Deus se não cumprir as obrigações para com o nosso próximo. Dai a César o que é de César é usar do material o que lhe cabe para viver na matéria. Dar a Deus o que é de Deus é dar a Deus a única coisa que nos foi pedida, amá-lo, né, sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não há como amar a Deus se nós não amamos o próximo, se nós não respeitamos o próximo, se nós não promovemos ações que ajudem o próximo sobre as quais as condições nós tivermos à nossa frente. Nós podemos ajudar esse nosso próximo a promover essa elevação do próximo com uma palavra de ajuda, com um apoio, com um conselho, ouvindo o próximo, atuando de forma direta, financeira, se possível, promovendo o trabalho desse nosso próximo, né, respeitando o outro, porque nós também queremos respeito, né? A partir do momento que eu respeito o outro, eu começo a aprender a amar o outro. Nós não amamos a quem nós não respeitamos. Vamos ver até as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos familiares, os nossos amigos, nós os respeitamos e assim nós ouvimos os seus conselhos. Nós os respeitamos e assim os procuramos quando nós necessitamos de ajuda. Nós os respeitamos e assim nós os amamos. Quando nós atuamos em ações efetivas e produtivas, nós demonstramos este amor verdadeiro ao outro e, principalmente, quando nós olhamos para o coletivo e não para o individual, superando, então, o nosso egoísmo, que ainda é tão latente entre nós. Então, com isso, nós podemos também lembrar, né, que o mundo é de Deus, não é nosso. Né? E o mundo não é dos Césares, o mundo é de Deus. Então, nós não podemos e não devemos ser os parasitas ou estacionarmos nessa nossa existência só nessa organização social em que nós vivemos e sem nenhuma ação, né, sem nenhuma vontade de progredir espiritualmente, moralmente. É preciso que nós escutemos a voz de Deus, e a voz de Deus está na consciência de cada um de nós. Nós sabemos quando nós fazemos alguma coisa errada, porque pesa na nossa consciência. Então, todas as leis de vida nós trazemos conosco, aqui dentro.
E nós sentimos quando nós descumprimos alguma delas. Então, dar a Deus o que é de Deus é oferecermos o melhor de nós em favor dos outros. Tem um livro, o Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, e ele traz no capítulo 102 essa chamada sobre dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esse capítulo chama-se Nós e César. E eu vou ler, ele diz o seguinte: em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com os seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erro nas leis humanas, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem, transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tente a avançar demasiadamente na sua época. Há decretos injustos ou malévolos? Recorda se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não dês a César o vinagre da crítica amarga ou agressiva. Ajuda-o com teu trabalho eficiente no sadio desejo de acertar, convicto de que ele, César, e nós somos filhos do mesmo Deus. Então, com esse texto de Emmanuel, nós podemos muito bem trazer para o nosso dia a dia, né, nossa atualidade, e enxergarmos, né, como ele diz aqui, em vez de darmos a César o vinagre da crítica, a todos que estão à nossa volta, que nós façamos o nosso trabalho, a nossa parte de compreensão, entendendo que ele também é como nós, é nosso irmão, filho de Deus. E em darmos, né, o vinagre da crítica, nós podemos lembrar e ver hoje no nosso dia a dia que nós usamos muitas vezes maleficamente as redes sociais. Né? A maioria das vezes, se alguém dá uma opinião contrária à nossa, a gente cai em cima criticando, rebaixando, atacando, e poucas vezes nós vemos multiplicadas as ações verdadeiras e contínuas, né, do bem, né? As ações simples, renovadoras e ativas. Nós vemos a série de respostas e ataques, mas vemos pouco as ações de cada um, até mesmo nossa, ajudando, promovendo, elevando alguém no nosso dia a dia. E esse item, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, reflete bem a nossa ignorância ainda, a nossa infantilidade espiritual quanto ao uso dos bens materiais. Pois ainda nós vivemos no individualismo, e nós não aproveitamos a matéria para dominarmos os nossos instintos. Nós não prestamos atenção que nós estamos aqui para nos elevarmos, melhorarmos esses nossos instintos primários, ainda que estão tão arraigados dentro de nós. Nós estamos no mundo material com a oportunidade de aqui, reencarnados, ajudarmos e sermos ajudados nessa nossa evolução. Nós aprendemos a usar nossa inteligência para promover a evolução tecnológica, e temos que aproveitar essa mesma inteligência para promover a nossa evolução moral em conjunto. Não adianta a gente sonhar em viajar pelo universo se nós temos os pesadelos com a nossa realidade. Pesadelos de tanta gente passando fome, tanta gente sem casa, agora muita gente sem água. Né? Então, basta nós usarmos a inteligência para promovermos essas ações coletivas. É pensar, respeitar, amar o próximo,
mas dando-lhe condições para erguer-se também. Não é preciso, como dizem, tem uma frase de Gandhi, né? Não é preciso apagar a luz do próximo para que a nossa brilhe. Então, nós podemos usar essa nossa inteligência para promover o bem do nosso próximo. Então, esse nosso encontro de hoje fica para nós pensarmos durante essa semana como nós podemos contribuir com este mundo material, utilizando a premissa, né, de torná-lo no mundo que reflete realmente a casa do nosso Pai, a casa de Deus, um mundo melhor. Nós estamos nessa transição de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, mas essa mudança se faz com a mudança de cada um de nós. O mundo não vai mudar sozinho. A mudança de cada um de nós, a nossa elevação, o nosso crescimento espiritual e moral é que vai promover essa mudança do coletivo, a mudança do nosso mundo. Então, fica para essa semana nós relermos, né, esse capítulo que nos fala do maior mandamento, que é o amor, e novamente nesse item, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nós temos essa compreensão, que nós estamos neste momento no mundo material com todas as oportunidades para o nosso crescimento espiritual. O homem, através do homem, que vai conseguir dar esse passo, né, subir essa escada de elevação. E aqui, o nosso mundo material nos dá essa oportunidade. Nós estamos reencarnados aqui para isso, né? Então, vamos ver se, por essa oportunidade, por esse ano, mais uma vez, nós aproveitamos essa oportunidade e tentamos não ficar de recuperação ou repetir no ano na matéria do amor. Vamos ler com muito carinho e assimilar esse ensinamento de Jesus mais uma vez, nos mostrando que através do amor, da compreensão, do perdão, é que nós podemos realmente alcançar esse mundo melhor.